Exercício 2, nós vamos falar sobre volume, tá? Então a pergunta é assim: calcule o volume das figuras a seguir, que são essas aqui, tá? Essas aqui são a do exercício. Eu tenho uma aqui ao lado, que é o exemplo que eu vou usar, tá? Então, essa aqui é uma figura espacial, eu tenho 3 medidas: o comprimento, que aqui no caso são 5 metros, a largura, 12 metros, e a altura, 4 metros. O que eu tenho que fazer para descobrir o volume? Basta eu multiplicar essas 3 medidas: 5 vezes 12 vezes 4 é igual a 240. 240 metros? Não. 240 metros cúbicos, tá? Não pode esquecer disso. Aqui, ó. Cúbicos. Coloco 3 aqui. M3, tá? De metros cúbicos. Se fosse em centímetros, aqui como no exemplo da letra D, o resultado vai ser em centímetros cúbicos, tá bom? Então, sempre coloco 3 aqui. Então, esse é simples, basta você multiplicar os 3 lados. O exercício 3 está falando assim: escreva os números racionais a seguir na forma decimal, tanto faz ser finita ou infinita, tá? Pode usar a calculadora. Então, o que seria isso? Por exemplo, aqui eu tenho um número racional e vou transformar ele no número decimal, tá? Basta dividir o número de cima, que é o numerador, pelo número de baixo, tá? O denominador. Então, aqui, se eu dividir 18 por 60, eu vou ter um número na forma decimal. Vocês podem fazer primeiro a conta sem a calculadora e depois utiliza a calculadora para corrigir, tá? Aqui, por exemplo, ó, 16 sobre 60, 16 não, 18 sobre 60, eu tenho aqui 18, eu tenho que dividir por 60, certo? Que é dividir o numerador pelo denominador. Aqui o 18, ele é menor que 60, então o que eu faço? Eu ponho um zero aqui para aumentar. Então, eu coloco um zero aqui, aumentei, diz agora é 180, e eu ponho um zero vírgula para indicar que eu aumentei, certo? Agora aqui, eu tenho 180, 60 vezes quanto que dá 180? Eu já não sei que 6 vezes 3 é 18, então, isso aqui é 60, 60 vezes 3 é igual a 180, pronto. Aqui já acabou minha conta, já zerei ela, tá? Então, o que isso significa? Que 18 sobre 60, a forma decimal é 0,3. Tá? A mesma coisa vocês vão fazer com esses aqui. Agora o exercício 4, a gente vai realizar essas operações, tá? Então, tá vendo aqui nós temos números positivos e números negativos, tá bom? Então, primeiro, quando a gente está na multiplicação, aqui, por exemplo, eu tenho multiplicação e divisão, tá? Aqui. Sempre na multiplicação, quando for os dois números positivos, por exemplo, mais 2 vezes mais 3, tá? A gente faz a conta de multiplicação, 2 vezes 3, 2 vezes 3 é 6. Tá? Como os dois sinais são positivos, então continua aqui sendo um sinal positivo, tá? Continua sendo mais aqui, tá bom? Mais 6. Quando os dois forem negativos, menos 2 vezes menos 3, nós também fazemos a multiplicação aqui, né? 2 vezes 3, 2 vezes 3 é igual a 6. E aqui os dois sinais são iguais, menos com menos. Menos com menos, todos os sinais iguais ficam positivos, tá? Isso só na multiplicação e na divisão, tá bom? Que nem eu tô colocando aqui, olha só. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, os dois sinais são positivos, são iguais, então o resultado vai dar sempre um sinal positivo, tá? Sempre que o número for positivo mais vezes um outro número positivo, o sinal é só você fazer a multiplicação, o sinal é positivo. Sempre que um número for negativo vezes ou divisão, um outro número negativo, você faz a conta, a multiplicação ou a divisão, e o sinal tem que ser positivo, tá? Então lembra, sinais iguais, mais com mais, menos com menos, o resultado sempre é positivo. Sinais diferentes, mais com menos ou menos com mais, sempre que for diferente o sinal dos números,
o resultado é negativo, tá? Aqui eu fiz dois exemplos com sinais iguais, tá? Aqui mais 2 vezes mais 3, você multiplicou 2 com 3 e só colocou o sinal de mais, porque aqui os sinais são iguais. Aqui também, os dois sinais são iguais, menos com menos, tá? Então, isso é só na divisão e na multiplicação. Então, menos 2 vezes menos 3, então eu fiz 2 vezes 3, 6. Menos com menos, sinais iguais, dá mais, tá? Agora, quando for aqui números com sinais diferentes, por exemplo, menos 2 vezes mais 3, tá? A mesma coisa, a gente faz aqui o 2 vezes 3, primeiro esquece o sinal, tá? 2 vezes 3 é 6. E aqui é menos com mais, sinais diferentes. Então, aqui vai ser sinal negativo, tá? Sempre que os sinais forem diferentes, o número vai ser negativo. Mesma coisa se fosse, por exemplo, mais 2 vezes menos 3, tá? Então, novamente, 2 vezes 3, 6. E o sinal aqui mais com menos, né? Dois sinais diferentes, fica negativo, tá? Isso aqui, essa regra é somente para multiplicação e divisão, tá bom? Para adição e subtração é outra regra, tá? Adição e subtração é o seguinte, aqui eu tenho mais 3 mais 2 é igual a mais 5, ok? Então, aqui os dois sinais são positivos. O sinal fica positivo, tá? Eu faço a conta de mais, positivo. Quando o sinal for os dois negativos, eu somo só os números, aqui 3 mais 2, e o sinal fica negativo, tá? Lembra, diferente daqui da multiplicação e da divisão. Aqui eu somo os dois, sempre quando for negativo, os dois sinais negativos, tá? Menos 3 menos 2 deu menos 5. Por quê? Somei 3 com 2 e só coloquei o sinal de menos. Por quê? Eu estava devendo 3, certo? Menos 3. Depois passei a dever 2, ou seja, eu estou devendo agora um total de 5, certo? Agora, que sinais diferentes? Menos 3 mais 2. Sempre que o sinal for diferente, tanto faz se é menos 3 mais 2 ou mais 2 menos 3, sinais diferentes, a conta é de subtração, você faz conta de menos. Então, aqui, menos 3 mais 2, eu tenho que fazer conta de menos. 3 menos 2 é igual a 1, tá? Sinais diferentes, aqui, o sinal, aliás, o número que é maior tem um sinal negativo, então vai ser negativo. O sinal que você vai colocar aqui é sempre do que for do número maior. Por exemplo, aqui, olha só, aqui o número maior é positivo, tá? Ó, menos 2 mais 3. Tá aqui, ó, mais 3, o sinal positivo tá no número maior, tá? Então, primeiro, sinais diferentes, eu faço subtração, então fica, subtrai, né? 3 menos 2, tá? O sinal de mais está no número maior, então o resultado vai ser mais. Aqui, ó, mais 3 menos 3. Desculpa, mais 2 menos 3. O sinal maior está no negativo, tá? No número maior, é negativo, menos 3. Então, eu faço a conta de menos, faço 3 menos 2, dá 1. E o sinal que eu ponho é um sinal negativo, tá? Porque ele está no número maior. Eu vou resolver um exemplo aqui, tá? Se vocês ficarem com dúvida na hora de resolver, me chama, tá bom? Lembra dessas duas tabelinhas aqui. Agora aqui, vamos por partes, tá? Aqui primeiro mais 2, mais 7, a gente resolve. Mais 2 mais 7, ambos os números são positivos, tá? Então, é só somar. 2 mais 7 é igual a 9. Como isso aqui são dois sinais positivos, eu coloco o sinal de mais, tá? Mais 9. Agora, aqui o resto é só eu copiar aqui, menos 20, menos 3. Menos 20, menos 3. Então, agora eu faço a próxima. Aqui, mais 9, menos 20. Então, agora, tá vendo? São dois sinais diferentes na conta de adição e subtração. Então, o que eu faço? Eu tenho que subtrair, tá? Lembra? Sinais diferentes, eu faço conta de menos. 20 menos 9. 20 menos 9 é igual a 11. Tá? Sempre o número maior menos o menor.
E qual que é o número que tem o sinal, o maior número que tem o sinal? O 20, né? O 20 é maior que 9 e o sinal do 20 é de menos, então aqui vai ser de menos, tá bom? Menos 11. Então aqui eu só continuo, aqui sobrou menos 3. Vamos fazer com menos 3. Aqui menos 11 e menos 3, tá? Os sinais são iguais, é sinal de menos, tá? Dois sinais iguais, eu faço conta de mais. Eu faço 11 mais 3, tá? 11 mais 3 é igual a 14. Só que o sinal, como é sinal de menos, aqui é menos. Por quê? Eu estou devendo 11, né? Menos 11 significa que eu estou devendo 11. E depois eu passei a dever 3, né? Estava devendo 11, depois passei a dever 3. Ou seja, agora eu estou devendo 14, menos 14. A mesma coisa que vocês vão fazer aqui, ó. Aqui, 1024 sobre menos 64. Mesma coisa, isso aqui é uma divisão, tá? Como se fosse 1024 dividido por 64. Como é um número grande, você pode simplificar primeiro, até a menor fração possível, aí depois fazer a divisão, divide o de cima pelo de baixo, tá? Conta de divisão aqui, ó, divisão, sempre que um sinal for um diferente do outro, aqui o 1024 é mais, é positivo, tá? Não tem o sinal de mais, mas quando não tem é positivo. Então aqui é positivo com negativo, lembra? Positivo com negativo dá sempre negativo, tá? Aqui também, ó, aqui é tudo multiplicação, divisão, multiplicação, a mesma coisa. Olha aqui, ó, dois sinais iguais, sinal de fica positivo. Dois sinais diferentes aqui fica negativo, ó, mais com menos ou menos com mais, fica negativo. E aqui eu tenho dois sinais diferentes, aí vai ficar menos, tá? E depois aqui o menos, vocês vão fazer a conta, já sei que é um número negativo, com um número positivo, na multiplicação também, sinal de menos, tá bom? Aqui, exercício 5, tá falando assim, para 2p menos 3, responda. Quando p for igual a 5, quando p for igual a 2 e assim por diante. Como que fica isso? Tá, vou fazer o exemplo aqui da letra A. Então, eu tenho 2p menos 3. E a letra A está falando que se o P for 5, esse valor do P aqui for 5, quanto que vai dar essa conta? Então, o que eu faço? 2 vezes 5 menos 3. É só isso. E resolver. Aqui o P é como se ele estivesse multiplicando, tá? 2P é como se fosse 2 vezes P. Por isso que aqui eu coloquei 2 vezes 5. Aqui quando P for 5, tá? Aqui eu estou falando da letra A. Então, a gente sempre faz a multiplicação primeiro, depois a conta de subtração, tá? Sempre. Primeiro, multiplicação e divisão, tanto faz a ordem, e depois adição e subtração, tá? Então, aqui tá vendo, a gente faz primeiro 2 vezes 5, coloca o resultado, depois faz esse resultado menos 3, tá? A mesma coisa vocês vão fazer com cada um, tá bom? Por exemplo, aqui na letra B, eu tenho 2p menos 3, quando p vale 2. Então, fica 2 vezes 2 menos 3, tá? E aí, só achar o resultado. Entendeu? Esse daqui, ó, esse valor de 2 é esse aqui, quando p vale 2, tá? Aqui.